Graça e paz da parte do Senhor Jesus, que bom ter você aqui hoje. Nós vamos para mais um devocional do Despertamento Espiritual. Sim, nós estamos no mês do Despertamento Espiritual e hoje é o dia 6, lição 6. Vamos falar sobre Gideão. Deus desperta identidades e propósitos escondidos. Nossa leitura bíblica encontramos em Juízes 6, de 11 a 16, que nos diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, existe algo impressionante aqui, nesse chamado de Gideão. Deus encontrou um homem escondido. Sim, escondido. E começou a falar com ele, como alguém que carregava um destino. Gideão estava malhando trigo no lagar. Sabe o que era o lagar? O lagar era um lugar de uvas e não de trigo. Ali se machucava as uvas para fazer o vinho. Mas o medo havia mudado completamente a maneira dele viver. Os midianitas saqueavam plantações, destruíam colheitas e mantinham Israel em constante humilhação. Então Gideão aprendeu a sobreviver escondido, tentando preservar o pouquinho que ainda restava. Ele estava vivendo limitado pela opressão do ambiente, e isso acontece espiritualmente com muitas pessoas. Há gente que nasceu com potencial, chamado, propósito, mas começou a viver pequeno por causa das pressões, por causa das dores, por causa até dos ambientes onde nasceu. O medo vai diminuindo a visão que alguém tem até de si mesmo. Mas o mais poderoso desse texto é que Deus não chamou Gideão a partir da condição em que ele estava. Deus chamou Gideão a partir daquilo que ele poderia se tornar. Glória a Deus. Juízes 6,12 nos diz assim: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão não se via assim. Ele se enxergava pequeno, fraco, incapaz. Em Juízes 6,15, ele diz: A minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Olha que depreciação. Mas Deus já estava vendo um libertador escondido dentro de um homem inseguro. Isso revela uma verdade muito forte. O céu consegue enxergar propósito onde pessoas só conseguem enxergar limitações. Deus não chama você baseado no que você acha que você é, mas no propósito que ele tem. E aqui entra algo essencial sobre despertamento espiritual. Antes de Deus usar alguém publicamente, muitas vezes ele começa restaurando a identidade dessa pessoa. Começa por dentro, porque ninguém consegue sustentar um grande chamado vivendo prisioneiro de uma mentalidade pequena. Gideão precisava entender que a sua força não vinha dele mesmo. Juízes 6,16 nos diz: Porquanto eu hei de ser contigo. Essa era a verdadeira resposta de Deus. Não era sobre capacidade humana, era sobre a presença divina nele. O problema é que muitos acham que Deus chama apenas pessoas prontas, pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas totalmente resolvidas emocionalmente. Mas a Bíblia mostra bem o contrário disso. Moisés era um homem que tinha medo. Jeremias, o profeta, se achava jovem demais. Pedro era um homem muito impulsivo, sanguíneo. Gideão era inseguro. E mesmo assim,
Deus chamou cada um deles para uma missão específica, porque Deus não procura perfeição antes do chamado. Ele desenvolve pessoas durante o processo. Mas existe outro detalhe bem poderoso aqui nessa história. Deus não levou Gideão imediatamente para a guerra. Primeiro começou tratando os altares errados da casa dele. Sim, Juízes 6:25, vai lá, lê tudo. Se a gente for ler tudo, vai gastar muito tempo. Mas lê a história completa. Vai lá em Juízes. O Juízes 6:25 diz: derriba o altar de Baal. Antes da batalha externa, Deus começou pela transformação interna. Isso é extremamente atual. Muita gente quer viver o propósito sem antes permitir que Deus trate o seu interior. Sim, querem vencer gigantes sem primeiro derrubar altares escondidos dentro da sua própria alma. Mas despertamento espiritual não é apenas emoção, é transformação. É por isso que nós estamos batendo nessa tecla, transformação. E quando Deus começa a reconstruir a identidade de alguém a partir da verdade do céu e não das marcas da terra, isso é maravilhoso. Talvez Gideão tenha passado anos ouvindo que ele era pequeno, anos vivendo escondido, anos acreditando que jamais seria usado por Deus. Mas bastou uma palavra de Deus para iniciar o processo da mudança. Porque quando Deus fala identidade, o medo começa a perder a força. E talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem, talvez seja com você que Deus está falando. Pessoas que estão exatamente assim, vivendo debaixo daquilo que Deus planejou. Não porque Deus desistiu delas, mas porque a dor, o medo, as experiências da vida diminuíram a sua visão espiritual ou até a sua visão de você mesmo. Só que hoje o Espírito Santo está despertando a identidade de Deus adormecida em você. Você não é apenas o que você viveu. Você não é as suas frustrações, as suas derrotas. Você não é as suas feridas. Você não é os seus erros. Você não é apenas aquilo que alguém disse sobre você. Se Deus te chamou, existe algo dentro de você que o inferno não conseguiu destruir. Eu tenho certeza disso. Gideão começou escondido no lagar, mas terminou liderando uma nação. Glória a Deus. Porque quando Deus desperta alguém, até a insegurança precisa se curvar diante do propósito. Querido, querida, Deus tem um propósito na tua vida. Se você não consegue mais perceber isso, lembre-se que é Deus que faz e não você. Você só precisa se posicionar. Você precisa abrir o teu coração para o Senhor, orar ao Senhor e dizer: Deus, eu não tenho condições, mas eis-me aqui. Deus, tu conhece o meu passado, mas eis-me aqui. Deus, tu conhece o meu presente, tu conhece as minhas falhas e eu me arrependo delas, mas eis-me aqui. Coloque-se na presença e veja Deus cumprir o propósito que tem na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Ore comigo, tá bom? Você pode orar com as suas palavras ou repetir essa oração. Não tem problema nenhum. Senhor Jesus, meu Deus, meu Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te suplicar, cura a minha identidade. Cura a identidade dessa pessoa que está orando comigo. Senhor, arranca de mim toda a mentalidade de medo, toda a inferioridade, toda a incapacidade. Senhor, ajuda-me a enxergar a minha vida através dos teus olhos e não através das minhas feridas, Senhor. Derruba os altares errados dentro do meu coração e transforma tudo aquilo que impede meu crescimento espiritual. Senhor, ensina-me a depender mais da tua presença, mais de ti do que das minhas próprias forças. Oh Deus, desperta em mim, meu Senhor, o propósito que o Senhor preparou desde o princípio, porque eu sei que tu tens um propósito na minha vida. Eu enterrei isso, mas hoje eu me coloco na tua presença e digo: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Nós te pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor fortaleça a sua identidade, cure a tua insegurança e desperte o propósito escondido dentro de você. Que toda voz de medo seja silenciada em nome de Jesus.
Que a presença de Deus levante você para viver plenamente o chamado que o céu declarou sobre a tua vida, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não é filho de chocadeira. Você não veio para o mundo, não veio para a terra por acaso. Você não é um acidente. Você foi planejado no céu. E em nome de Jesus, hoje você vai se colocar de pé e vai se colocar à disposição do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Eu sou a irmã Ivanilda e você tem a responsabilidade de passar essa mensagem para outras pessoas. Seja um missionário em nome de Jesus. Deus abençoe.